Defesa de Antônio Nogueira da Silva Filho, o Paulinho. Fui submetido a um julgamento por um tribunal revolucionário especial. Um tribunal criado especificamente para o meu caso. Um tribunal que eu melhor diria de exceção, pois esse tribunal não me deu o mais elementar dos direitos, o direito de me defender. Um mês após ter sido julgado, 1969, encontrei casualmente o companheiro Moisés, ou Raimundo. A ele inquiri sobre a situação, já que nenhum companheiro comparecia mais nos pontos, nem no de emergência. Ele então me contou que eu havia sido expulso e me entregou esse documento. Entendi, portanto, que havia sido completamente abandonado. Os companheiros da minha base, liderado pelo Shizuo Ozawa, chamado Mário e posteriormente Paulo, simplesmente me abandonaram, apesar de eu várias vezes ter deixado bilhetes no nosso depósito, já que tínhamos uma garagem alugada que servia de depósito, pedindo contato. Eu estava me tornando ultra conhecido no ponto de emergência. Ia lá 2 vezes por dia para ver se encontrava alguém, mas ninguém nunca mais compareceu. Sumiram. Foi o Moisés que em seguida me ajudou, dando dinheiro e passaporte para sair do país. Não só esse tribunal não dá valor à minha palavra, como deturpou e distorceu contra mim fatos e afirmações prestados pelas testemunhas, especificamente as informações prestadas pelo companheiro B, que é o Bacuri, com quem me encontrei posteriormente e a quem inquiri sobre seu testemunho. Esse tribunal emitiu julgamento sobre um réu que não esteve presente, que não foi ouvido e que simplesmente ignorava estar sendo julgado, apesar de, nesse período, eu estar em contato com os elementos do setor. O tribunal toma uma falha, um erro ocasional como uma constante, como se eu fosse um relapso costumaz. Não deixarei, porém, de reconhecer que eles têm suas razões, que há sempre alguma verdade. Mas o mais grave de tudo isso foi a incapacidade demonstrada pela organização e seus líderes de superar o obstáculo que meu recuo criou. Venhamos à história. Eu consegui para a organização uma área de treinamento que, conforme eles reconhecem, estava muito bem localizada, onde poderiam ser colocadas algumas dezenas de quadros de treinamento. Era uma área excepcional, com muita coisa instalada e pronta para ser usada. Consegui a área a partir de uma iniciativa pessoal. Ao tomar conhecimento de determinadas informações, resolvi procurar conseguir o objetivo. E consegui. Encontrei a área e, inclusive, ela era gratuita para a organização. Aconteceu, porém, de eu não querer ir para a área. Tal recuo colocou em risco a utilização da mesma. Que solução haveria para uma situação dessas? A única saída que a organização encontrou, especificamente o companheiro encarregado do setor, o Mário Japa ou Paulo, foi a de me forçar a ir para a área. Segundo ele, não havia outra alternativa para usar a área que não fosse minha ida para o local. Mas, pois bem, eu não podia ir. Havia chegado à conclusão de que não tinha condições para ir. A minha ida, ou aquela de qualquer pessoa nas minhas condições psicológicas, representava gravíssimo risco para quem estivesse na área. A este propósito, cito o que li no livro do Guevara, Recuerdos ou Recordaciones de Sierra Maestra, onde ele conta de diversos casos de companheiros que participavam da guerrilha e que desejaram voltar para suas casas e foram impedidos e obrigados a ficarem. Resultava sempre em deserção ou qualquer coisa mais grave do que isso. Essa questão deve ser pesada, e não falo porque sou eu interessado. Independentemente de quem for, companheiros podem não estar em condições psicológicas de cumprir uma missão. E o que faz uma organização revolucionária? Anula a missão ou encontra uma forma de contornar o problema criado pelo companheiro para poder realizar seu objetivo? Meus julgadores, meus chefes, os dirigentes dessa VPR, não consideraram assim. O único caminho que encontraram para poder utilizar a área foi o de me forçar a ir para lá. O documento inclusive cita um companheiro que afirmou que ninguém pode ficar na cidade quando lhe é aberta a área do campo, que foi o Ramiro. Mas basta ler as últimas notícias nos jornais do Brasil para ver que essa regra não é geral.
Notícias de 1974. Um ex-membro do Serviço de Informações da VPR, chamado Celso Lungaretti, levou o exército para uma área de treinamento de seu conhecimento. No Jornal da Tarde se lê: ele era um elemento importante no esquema da VPR, estava entre os poucos que sabiam da localização exata dos campos de treinamento da guerrilha da VPR no Vale do Ribeira, e foi, junto ao Ladislau Dobor, atualmente na Argélia, quem deu indicação para a polícia. Lungaretti chegou a ser levado para o Vale do Ribeira em abril para dar maiores detalhes sobre o campo, ficando preso no quartel da Polícia Militar em registro, que é o Jornal da Tarde, de 9 de julho de 1970, não 74, 70. Leio também do ex-companheiro Massafumi, porque depois do que ele fez, né, que declarou em sua entrevista aos jornais que esteve em treinamento na área do Vale do Ribeira. Evidentemente, ele treinou lá e saiu, ficando lá os demais companheiros. E pelo que se lê, ele parece saber onde era o local de treinamento. Isso quer dizer que havia pessoas às quais havia sido aberto o campo e que se encontravam na cidade, mas isso não serviu para mim. Eu me encontrei na situação paradoxal de não poder ficar no Brasil e não poder ir para o exterior. Segundo a organização, não havia segurança em lugar nenhum para mim. Fiz tudo possível para que a área não fosse desperdiçada. Repetidas vezes sugeri e propus que fosse mandado para um país socialista onde estaria seguro e eles poderiam assim usar a área. Só não podia ir para o campo por absoluta falta de condições. Havia chegado ao meu limite máximo e estava mesmo sem condições. Meus julgadores citam minha proposta, página 4, penúltimo parágrafo. Aspas. Paulinho repetiu isso na reunião do dia 28 de agosto de 1969. Também a sua proposta inicial, que era a sua saída imediata do país como alternativa. Essa proposta não chegou a ser discutida na organização. Fechadas aspas. A proposta não chegou a ser discutida, não a levaram em consideração. Eu insisti e expliquei, mas o Mário Japa, e quem estivesse no comando ou acima dele, foi intransigente. Em nossa última reunião, ele chegou a rejeitar a proposta de outro companheiro em me dar um passaporte pronto para eu poder sair do Brasil. Foi de uma intransigência absurda, absoluta e estúpida. Na visão estreita deles, a única solução era me obrigar à força e na marra, sob explícita ameaça de morte, a ir para a área. Hoje o documento é público. Caiu na mão da repressão que faz campanha de desmoralização contra a VPR. Ainda que eu, como pessoa, seja difamado, a VPR é uma organização que se propõe a representar a vanguarda do povo brasileiro. Portanto, a desmoralização que cai sobre ela é maior. E note-se que se eu fosse o crápula que eles procuram fazer crer, eu já havia publicado o documento assim que o recebi, porque ele é um absurdo como julgamento. É absurdo que homens que se propõem à modificação de um país e de um povo para melhor façam um julgamento dessa espécie e demonstrem tamanha incapacidade diante de um problema, da realidade de um companheiro sem condições de cumprir uma tarefa. Imagino que a repressão esteja hoje mais tranquila quanto às ameaças que a VPR representaria, pois lendo e analisando um tal documento verão o quanto os dirigentes da VPR são estúpidos. Gente estúpida nesse nível de estupidez não representa muito risco para eles. Assim, há 3 aspectos a serem analisados nesse julgamento. O primeiro é o julgamento como absurdo jurídico. O segundo é a demonstração de incapacidade de solucionar um problema. E o terceiro é um nível baixo e vil de calúnia ao qual desceram. Caluniaram e difamaram. Difamaram tão bem que no exterior as pessoas que têm relação com os movimentos no Brasil tem conhecimento que o Paulinho foi expulso da VPR e expulso de modo degradante, não foi uma expulsão, digamos, normal. Eu fui expulso e difamado no Brasil e em todas as partes, e com isso se constata que a VPR tem órgãos de comunicação muito amplos. Surge-me, portanto, a pergunta: como então me disseram que não tinham contatos fora e que, portanto, não podiam me mandar para a ilha ou onde quer que eu fosse? Passemos agora a ler e analisar e responder ao documento. Ele começa com a denúncia. Abertas aspas.
O comando da VAR Palmares nomeou este tribunal revolucionário para julgar o companheiro Paulinho, contra o qual pesam as seguintes acusações. A. O companheiro Paulinho aceitou cumprir uma tarefa cujo desenvolvimento é vital para o processo revolucionário, pedindo o desligamento da organização nas vésperas do fechamento da tarefa, comprometendo irremediavelmente o cumprimento da mesma. B. O companheiro Paulinho encaminhou paralela e clandestinamente seu desligamento da organização com fuga para o exterior. C. O companheiro Paulinho fez à organização proposta de se manter como aliado durante 1 ano, com direitos e sem deveres, fora da disciplina da organização, mas dentro de uma tarefa fundamental, utilizando seus conhecimentos dos instrumentos de cumprimento da tarefa, numa tentativa de chantagear a organização. Fechadas aspas. Com relação ao ponto A, eles têm razão. Eu pedi desligamento às vésperas do cumprimento da tarefa. Mas vamos historiar um pouco a coisa, vamos ver como se chegou a isso. Comecemos com a minha proposta que eles citam no ponto C e onde me acusam de chantagear a organização. E sinceramente até hoje não compreendo em que consiste a chantagem. O documento diz assim, abertas aspas, na segunda-feira, dia 28 de agosto, houve uma reunião. Presente todo o setor, confirmou-se a decisão de Paulo, referente à sua ida, tentando convencer o Paulinho, e este propõe sua ida nas seguintes condições. Fechada aspas. Agora, os senhores, por favor, observem, eu estava em péssima situação psicológica, não tendo condições de participar. Ainda assim, queria conseguir ir para a área por consciência da sua importância. Apesar de todas as minhas dificuldades e pressionado por eles, mas não pelas ameaças, fique bem claro, eu simplesmente reconhecia que a tarefa era importante, básica, fundamental e indispensável. Assim, vamos lá fazer o possível para aguentar. Foi assim que decidi ir para a área, mas nas seguintes condições. Aberta aspas. Irá não como militante, mas como aliado. Portanto, não sujeito às normas disciplinares e sanções aplicáveis à O. Fechada aspas. Isso é correto, mas por que eu pedi isso? Porque naquela discussão do dia 28 de agosto de 69, me afirmaram que, aberta aspas, uma das normas de disciplina ou uma das normas de militância era que o militante devia estar pronto a desempenhar toda e qualquer tarefa. Fechada aspas. Eu retruquei que isso devia ser limitado às condições do militante, ou seja, devia depender do militante estar pronto para qualquer tarefa, porque senão, provavelmente, resultará em tarefa falha, em resultado negativo. Por este motivo, eu me propus a ir como aliado, já que não tinha condições de ser um bom militante, eu poderia ser um ótimo aliado. Eu não tinha condições, afirmei na ocasião, de desempenhar toda e qualquer tarefa. Portanto, para que não se perca a área, eu iria, mas como aliado. Esta foi a minha linha de raciocínio. Não estava fazendo chantagem alguma. Aberta aspas. Exigia sua participação nas discussões de questões de segurança. Fechada aspas. Realmente eu propus isso, e não compreendo por que deve ser considerado um absurdo ou uma chantagem. Achava que eu tinha condições de participar em questões de segurança. Acreditava que eu poderia contribuir com alguma coisa, por isso me propus a participar das decisões de questões de segurança. Eu não exigi. Aberta aspas. A organização lhe entregaria antes de seu deslocamento $2.000 para sua saída do país. E agora vem a pichaçãozinha. E para ajeitar a vida lá fora. Fechada aspas. Essa frasezinha é realmente uma pichação, não? Quem sabe eu iria montar algum grande negócio. Aberta aspas. A entrega seria imediata, pois não confiava que a organização tivesse o dinheiro no momento em que precisasse. Fechada aspas. Qualquer pessoa, e sobretudo um militante, alguém que participe de uma organização revolucionária, há de convir que hoje uma organização pode ter dinheiro, amanhã não. A situação é muito irregular. Eu realmente pedi isso, por uma questão de segurança minha. E vamos explicar os $2.000. Na ocasião, eu estava procurando obter um documento, porque o básico aí é que eu não tinha documento, não tinha dinheiro, não tinha nada para sair do país. Minha intenção era ter todas as condições prontas para quando pedisse o desligamento da organização.
Eu sabia que a organização não tinha o documento mais elementar, qual fosse a carteira de identidade, que é considerada relativamente fácil de se conseguir. Na ocasião, não tinha. Eu estava sem uma carteira e o que se dirá de um passaporte. Por isso eu procurei, por iniciativa própria, o que eles caracterizam aqui como paralela e clandestinamente, pesquisar e procurar os meios de conseguir um passaporte. Travei assim conhecimento com diversas pessoas que vendiam passaportes e faziam essas tramóias todas. E um indivíduo me pediu 5.000 cruzeiros, ou seja, mais de $1.000. Por isso eu pedia 2.000. Na época, o dólar custava aproximadamente 4,30 cruzeiros. 5.000 cruzeiros dava $1.100 aproximadamente. Então, essa parte era para pagar o passaporte, a outra para viajar. Para o itinerário que eu tinha estudado, eu gastaria cerca de $700. Então, eu penso que sobraria cerca de 200. Talvez desse para montar alguma grande empresa no exterior, não? Acho que não precisa de mais comentários. Tenho nome, endereço e tudo para provar que realmente procurei esse tal indivíduo para conseguir o passaporte. Inclusive, duvido que muita gente da organização seja capaz de ir até onde esse indivíduo tem seu escritório, que é uma região policiadíssima. Continuando. Abertas aspas. Ficaria na área até a saída da primeira turma, já que, segundo ele, sua saída comprometeria a segurança, e nessa circunstância outros elementos teriam também saído. Fechada aspas. Bom, eu acho que dispensa comentário, não sei onde está a chantagem. Aberta aspas. O prazo para sua liberação seria 1 ano. Depois afirmou que esse prazo seria prorrogável após as devidas discussões. Depois desse prazo, a organização providenciaria as condições de sua saída do país. Fechada aspas. Quero fazer notar que as condições às quais me referiam eram especificamente até o limite do país. O prazo seria de 1 ano porque se eu não estava em condições de ficar, eu procurei ficar o mínimo, não? Em 1 ano, o primeiro grupo de companheiros já haveria de ter passado pelo treinamento. Assim, ele saindo, eu saía junto. Então, minha saída não representaria nenhum risco. A organização não perderia a área. Não entendo onde está a chantagem aqui. Voltamos. Aberta aspas. Paulinho repetiu também a sua proposta inicial, que seria a sua saída imediata do país como alternativa. Fechada aspas. Ele propus várias vezes. Me mandem fora e vocês usem a área. Eles responderam que em nenhum lugar do mundo eu estaria em segurança. Mesmo num país socialista? Não. Para um país socialista, eles não tinham condições de mandar. É estranho, mas se assim fosse, deveriam procurar ter essas condições. Vamos agora à letra B. O companheiro Paulinho encaminhou paralela e clandestinamente seu desligamento da organização com fuga para o exterior. Fechada aspas. Eu não tinha intenções e nem nunca passou pela minha cabeça de fugir. O que eu fiz foi tentar obter um passaporte sem a intermediação da organização. Fiz isso para, como já disse, na ocasião em que pedisse o meu afastamento e me fosse respondido que esta não tinha condições de arrumar o documento, eu já o tivesse em mãos. Não tinha intenções de fugir. Inclusive, mais adiante, eles mesmos dizem que eu procurei um companheiro, que é o Monteiro, da própria organização, a quem pedi o passaporte. Se eu tivesse intenções de fugir e estivesse agindo clandestinamente, não iria recorrer a um companheiro da organização. É simplesmente elementar que este companheiro iria me denunciar perante a organização. É uma obrigação dele. Seria muita estupidez minha que eu, tendo intenções de fugir, fosse pedir o documento a um próprio elemento da organização. É simplesmente uma tolice, não? Os meus distintos aqui, entre outras coisas, me consideram bastante estúpido. Penso que não sou tão estúpido e, se não teria chegado até onde cheguei. E se tivesse tido intenções de fuga, teria aproveitado quando eles me entregaram a respeitável soma de cerca de $6.000 em cruzeiros para comprar os tais mantimentos. No lugar disso, fui até o fim nas compras dos mantimentos, mesmo depois de ter recebido o documento de expulsão, o que ocorreu após 1 mês do julgamento. Sim, mesmo depois, eu não abandonei as tarefas que consistiam na compra de armas, munições e documentos.
E quero acrescentar um detalhe. Enquanto estava procurando conseguir um passaporte para mim, que acabei não conseguindo, achei outros documentos que serviram amplamente à organização. Consegui algumas centenas de cédulas de identidade, além da tinta para o carimbo e para impressão digital, que não é qualquer tinta que se use. Naquela época tinha uma importância bastante grande, 23 a 25 mil cruzeiros novos, ou seja, 25 milhões de cruzeiros antigos aproximadamente, e não fugi. Jamais passou pela minha cabeça a ideia de fugir da organização. Esse tribunal parece bastante criterioso, não? Vamos ver as condições do julgamento. Aberta aspas. Antes de iniciar o julgamento, o tribunal decidiu analisar as condições de seu funcionamento a fim de determinar se estavam satisfeitas as condições mínimas para um julgamento válido. Fechada aspas. Mas não especificam quais são essas condições mínimas. Vão direto para as condições em que me julgaram. Aberta aspas. O julgamento se daria na ausência do réu por dificuldades de aparelho e de controle do próprio réu. Fechada aspas. Como assim não tinha um controle sobre o réu? Estaria eu enlouquecido e não tinha um aparelho? Agora, por favor, uma organização que não tinha na época problemas financeiros, como poderia não ter dinheiro para alugar um aparelho para este fim? Para um julgamento dessa dimensão, onde o réu não tem a opção de ser absolvido, mas só tem 3 alternativas: a de ser expulso com denúncia ou a de ser fuzilado. Para um julgamento dessa magnitude, com tão imparciais julgadores, a organização não conseguiu um aparelho. Aberta aspas. O réu será representado por uma pessoa encarregada de sua defesa, devidamente instruída dos fatos e dos critérios de julgamento do Tribunal Revolucionário. Eu jamais soube quem me defendeu. Atualmente, já que o caso se tornou público, me veio às mãos um jornal com alguns nomes. Leio aqui os nomes dos componentes do tribunal: Júlio, Jamil e Bento, e os nomes de 3 possíveis pessoas que me representariam. Aberta aspas. A denúncia contra Paulinho foi feita pelos seus companheiros de setor de treinamento da VAR Palmares. O Comando Nacional da VAR Palmares recebeu a denúncia no dia 31 de agosto de 1969, em Teresópolis, no estado do Rio. Criou-se o tribunal, que aqui eles chamam de terror, os componentes do tribunal sendo Júlio, Jamil e Cláudio ou Bento. Na hipótese do acusado não estar presente, sua defesa caberá em ordem de precedência a um dos 3 companheiros, Diogo, Cristina, Francisca. Jornal da Tarde, 15/7 de 1970. Eu não me recordo de conhecer nenhum deles. De mulheres da organização lembro somente de uma, que estou certo serviu como testemunha porque algumas coisas citadas só poderiam ter sido ditas por ela. Portanto, posso afirmar com bastante segurança que nunca vi nenhum dos meus 3 possíveis defensores. Assim me pergunto, como este meu representante poderia me defender sem ter conversado comigo, sem ter inquirido comigo sobre as acusações que pesam contra mim? Como dizer, o advogado de defesa jamais viu o réu, jamais teve uma entrevista com ele. Como ele pode então defendê-lo? Ou a defesa está baseada somente nos termos da acusação? Termina aqui a parte primeira da defesa. Vamos para a parte segunda em outro vídeo.